Nós chegamos a vender 50% de uma vaca por R$500 mil no Credit Car Hall em São Paulo, que me deixou de cabeça. E aí você diz, cara, mas valia tudo isso? Disputa de poder entre os caras que estavam comprando. Então eu fiquei feliz. Só o ego deles nos favoreceu. Você usou o ego deles contra eles. Justamente. Pelo que o senhor contou pra nós, e na Goiás Genética, e uma coisa que eu aprendi com meu avô, é que a gente não pode ter vergonha de falar que não sabe. Não. Eu nunca tinha ouvido Só aprende falar quem fala que não sabe. o que era SAPE. E aí, rapaz, você tá no pavilhão do cara, e o cara falando pra você, SAPE, não sei o quê, SAPE, não sei o quê. Eu falei assim, hoje eu tenho vergonha de falar que eu não sei. Eu sei demais o que é SAPE. Rapaz, na hora que deu um tempinho, peguei meu telefone, joguei no Google o que era SAPE. Nunca tinha ouvido falar disso na minha vida, moço. Esses dias eu ensinei o Chat GPT lá, porque ele não sabia, eu fiquei fazendo as perguntas e eu respondia, eu falava, e eles ficaram copiando lá. Ele vai aprendendo com isso também. Mas o senhor começou no PO, veio pro SAPE, e aí o senhor colocou ali na mesa o Ricardo, que é do Nelore Precoce, mas há um trem muito interessante que o senhor fez, o senhor colocou o Rodrigo, do Nelore 1000. Então nós pegamos aqui... Não, mas é porque nós pegamos três coisas. E outras pessoas muito importantes. A gente pegou o pai do Paulo Henrique, o seu Goiás, do Tabapuã. O seu Goiás estava ali no Tabapuã, então nós pegamos Fraga, 4. Até o petista tinha. O Marcão é todo mundo na mão, não tem esse negócio não. O senhor unificou numa tarde. 2 pessoas do mercado financeiro, que ninguém conhecia, mas dali todo mundo tratou a gente na mão também. O senhor unificou o cara do 1000, o senhor unificou o cara do SAPE, que é o senhor, o cara do PO e o cara do Tabapuã. O cara do Curral. O cara do Curral. Que tava lá, o australiano que tava lá, lembra? Que veio pra abrir também aqui. Aquele dia, assim... Só não tinha legenda pro australiano. Aí entra uma outra parte da nossa vida, que é Jesus Cristo. Aquele dia foi muito ímpar, né, cara? Eu assisto, ainda tem os vídeos em salvo lá no Instagram. Cara, de repente aquele negócio encheu. Você falou bonito, tá lá gravadinho. Tá? Então, o que aconteceu foi assim, que é o que eu digo pra vocês. Tem até o Pablo, que é aí da nossa terra, e as pessoas ficam comentando, né? Eu não entendi direito. Aí esses dias eu fui ver e eu vi que o cara, velho, é o seguinte, a gente é muito travado, realmente. Eu achava ruim aquele cara falar de destravar, mas eu vi, cara, que assim, a gente não usa talvez 10% da nossa capacidade por sobrenome, por medo, por conta bancária, por emprego, por salário, bloqueios, né? por igreja, por fazenda, por escambau. Agora, o cara que não tem nada, não vai perder nada. O cara pode arriscar tudo, mano, que ele não vai perder nada. Então, no gado, eu era um aventureiro. Então, o que acontece? O Brasil importou a primeira vez em 1800 e pouco, lá com a Maná, depois a grande importação de 1962, foram praticamente 4, 5 rebanhos. E aí, quem era filho desses animais que vieram de lá e eram registrados no cartório da BCZ, continuavam sendo POI. Quando se punha um animal que era um pouco desconhecido, chamado LA, ele virava PO. Né? Só que aí o fulano não usava boi do ciclano. Tipo uma proteção de máfia ali e tal. Eu cheguei e falei, cara, mete o pé no balde, eu não tô nem pra esses caras, não. Nem conheço esse povo. Nem quero saber. E aí eu passei umas partes assim... a gente tem uma dificuldade, né, que é a vaidade. E ninguém admite vaidade, orgulho, prepotência, arrogância. O ego. E isso, cara, acontece, moçada. Fica de olho em você. Você vai melhorar muito quando você identificar. O ego é seu inimigo, não é? Cara. E aí, cara, eu fui pra pista. Primeiro eu vim pra produção, fui bem. Mas aí depois eu quis aparecer e fui pra pista, então, gastei grana, fui pra televisão, investi grana pra caramba. Quando o senhor fala de pista é o quê, Marco? Porque nem eu entendi muito bem. O senhor citava muito pista. É porque o gado PO é valorizado na pista, quer dizer, é onde uma vez, 2 vezes por ano, em cada cidade das maiores brasileiras, os animais são levados à pista, onde eles rodam numa pista realmente, e vão escolhendo o mais bonito, grande campeão, vice, reservado. Premiações. Então, é uma passarela de moda. É uma passarela de moda onde os gordinhos têm pouca chance. Só fica lá né? E não era aquele que dava o melhor resultado de carne. Mas dava o status. Ajudou a marcar. Mas a nossa família é famosa por gordinho da bem. A Marília Mendonça, o Marco Pedrosa são gordinhos especiais. O gordinho faz gordinho nossa do se esforça mais. Nossos gordinhos do classe. E boi magro não paga a conta. Boi magro não tá pagando conta, tá dando prejuízo no fazenda. É melhor picanha que filé. Só que aí, depois dessa fase, mas assim, só que a gente atingiu o auge.
nós chegamos a vender 50% de uma vaca por R$500 mil no Credit Car Hall em São Paulo, que me deixou de cabeça. E aí você diz, cara, mas valia tudo isso? Disputa de poder entre os caras que estavam comprando. Então eu fiquei feliz. Só o ego deles nos favoreceu. Você usou o ego deles contra eles. Justamente. Mas acontece, cara, que às vezes na mão desses caras até o ego deles vale muita grana. Porque aí eles fizeram fertilização in vitro, produziram filho, venderam pra caramba. E eu fiquei feliz que eles ficaram felizes e resolveram. Mas aí eu vi um jornal falando que os melhores touros de qualidade de carne aqui em Goiás eram de um grupo tal. E eu falei, opa, não pode ser que eu tenho que estar dentro dessa. Aí eu fui lá ver, aí eu dei a maior capotada do Nelore. Eu inseminei 2.000 vacas PO com touro SAPE. Aí pirou o cabeção de todo mundo. Porque a hora que você... O SAPE é uma certificação que veio tipo um diploma. Então... Curso técnico. O PO é bacharelado. Os alemães, os ingleses da CFM, que ficam em São José do Rio Preto, ali, aquela região, eles criavam PO, só que eles queriam grana, carne. Eles não queriam a beleza. Então, quando começou a caminhar para essa pista, eles vieram no ministério e bateram na porta, falando, nós queremos outra certificação. Porque nós não queremos dar valor na beleza, nós queremos dar valor na produtividade. E aí o governo criou certificado especial de inspeção e produção, que é o SAPE, e só certifica 20% do rebanho. E o PO pode registrar até 100%. Então você imagina o tamanho da faca. E como é que a seleção acelera, né? Só que a BCZ, quando você usa o SAPE e eles não ligavam para a árvore genealógica, você perdia a árvore genealógica e perdia o registro de PO. E aí, coragem para tomar essa decisão. Tinha que realmente acreditar que era um prato cheio de carne de qualidade, baixo marmoreio, que pagava a conta. Tinha que ouvir o que o seu avô falou ali. E tá pagando até hoje. Nós estamos falando disso. Isso é um SAPE. Nós estamos falando de uma carne, de um boi, que é um... depois coloca Depois a gente coloca, mas é um marmoreio, né? É um boi que vai virar carne. E uma carne cara. Nessa história de vocês, e até na história do seu avô, Breno, pai do Marcos, coisa que eu mais admiro, e agora eu tô falando de admiração mesmo. Obrigado. Que é o seguinte, as pessoas, elas vêm dois caminhos, que é o liberalismo e o cara conservador. O que é o liberalismo? É aquele cara... O liberalismo eu tô dizendo da maneira errada, da maneira ruim aqui. Que é aquele cara que quer abandonar tudo que já foi feito, quer fazer tudo novo, quebra tudo e agora é sem noção, né? Sem planejamento. É o quebra-pai. E ignora tudo que tem pra trás. E o conservadorismo, ruim, é aquela pessoa que tá o quê? Que ela quer manter tudo do jeito que tá, porque foi assim há 100 anos atrás. E o equilíbrio que vocês têm de manter o que deu certo e pegar um pouco do tempo, do dinheiro, da experiência e testar, e ter a coragem de testar, isso que é sensacional. Assim, tanto na Liga Metálica, que vocês estão ali com a meta, quanto na Fazenda, quanto no Lago, quanto o seu próprio pai, nas histórias que a gente sabe. Na nossa vida toda, até na religião. Quando meus irmãos foram ser evangélicos, cara, aquela pitada pesada, o cara era do mundão e desfilava de cueca sem roupa e não sei o que, de repente vira um baita pregador. Por quê? Porque deu uma chance e deu certo, e foi bom, então vamos. Testou, viu que deu certo. Existe, cara, existe, porque eu era um cara que hoje eu sou evangélico, sou da igreja do meu tio, e não é escolha, eu não acredito em religião. Quem matou Jesus foram religiosos. Eu falava piada assim, o cara morreu, foi pro inferno. Aí chegou no inferno, cadê os cachaça, cadê os botecos, os cabaré? Não, aqui é tudo crente. Eu falava isso. Hoje eu sou crente. E hoje o meu site GPT chama Jesus Cristo. E o que eu peço, irmão, ele me dá escrito, detalhado. Eu já fiz obra. A última obra minha foi o Cepago, a outra o TRT, a outra a Igreja Videira, que é a maior igreja de Goiânia. 7 mil lugares sentados e já cabe, acho que quase 10 mil em pé. Cara. E há 2 semanas atrás encheram o Serra Dourada de gente clamando ao Senhor. E tipo assim, cara, não tô falando de religião não, nem quero, mas eu entendi na Bíblia que a política da Bíblia diminua para que ele cresça. E eu ouvi do meu avô já falecido, que era maravilhoso, mas nossa família, hoje meu pai é o cara que tem condição melhor dos dois lados, falando que eu nasci num berço de ouro. E eu, tendo passado por esse processo espiritual, falei pra ele, foi nascer num berço de ouro que eu descobri o valor que o ouro não tem. Esse outro avô do Breno que já faleceu, que é o pai da minha esposa, o seu Oscar, onde ele estiver aí, um abração. Amém. Era um cara maravilhoso que
assim, eu tinha muita dificuldade, queria ter melhor conhecido a pessoa. UVP muito tempo, mas eu sou muito ruim de dinheiro, de financiamento, essa eu não tenho habilidade, eu preciso que vocês cuidarem pra mim aí, pra mim dormir Mas em sem paz. ter as coisas, o senhor já tá nesse patamar, ué. E ele Imagina falava agora assim pra mim, ó converter. Marco, pra tudo Deus abre uma porta. Eu não sei se você sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus Cristo. Foi o do vinho, né? Transformou água em vinho. Então, a bebida alcoólica não é um problema. Agora, estar alcoolizado, Embriaguez. tomar atitudes, embriaguez, sim. Né? Jesus não discriminou ninguém, já tinha outras pessoas. E até nisso, ó, pai, você me fez enxergar uma coisa da minha família que eu nunca tinha enxergado. Mas é Obrigado. verdade. É uma disrupção sem preconceito e Cara, adotando o bom desde que ele E seja o melhor. mantendo, vocês têm um conservadorismo de manter tradições Sim. do que deu certo.